Bom, gente, bem-vindo à palestra 15 regras para se dar bem numa maratona no exterior. Como eu falei, eu sou Gustavo Maia, sou apresentador do programa Fôlego, tenho 20 maratonas internacionais, tenho muita bagagem, muita experiência para passar para vocês nesse mundo de correr maratonas fora do Brasil. O programa Fôlego é um programa que viaja para correr maratonas no exterior. Então a gente tem muita bagagem nessa área, nesse segmento do mundo do running, ok? Então eu vou contar para vocês 15 regras para você se dar bem na sua primeira maratona no exterior ou para você se dar bem numa maratona no exterior. 15 regras que são infalíveis, 15 dicas preciosas para você não se dar mal na sua maratona no exterior, ok? Primeira regra, preste atenção ao prazo de inscrição. Aqui no Brasil a gente tem o costume de se inscrever para as provas com pouca antecedência, normalmente 2 meses antes da prova acontecer, que as empresas organizadoras liberam as inscrições para os corredores ir lá e se inscreverem. Fora do Brasil, normalmente as grandes maratonas abrem esse processo de inscrição com muita antecedência, 6 meses, 8 meses de antecedência. Se você vai correr uma grande prova, uma maratona que tem mais de 30, 40 mil participantes, fique atento que tem muitas provas que tem um processo seletivo. Às vezes ele pode ser um processo seletivo baseado no seu tempo, no seu histórico de tempo, ou pode ser um processo de loteria que você se inscreve e depois você vai ser sorteado, mas invariavelmente essas inscrições abrem com muito mais antecedência. Então, se é uma prova que tem bastante procura, fique ligado no prazo de inscrição, não perca o prazo de inscrição, porque aí você vai ter que escolher uma nova prova para correr, ok? Dica número 1. Regra número 2, planeje o seu voo na data certa. O que isso quer dizer? Você pode voar para correr uma prova na Europa. Você vai chegar e vai conhecer um país novo. Esse país sempre vai ter atrações turísticas que você vai querer desbravar, vai querer se aventurar. Chegar no dia certo no seu destino é sempre fundamental. Eu costumo viajar na quarta-feira, se a maratona é domingo, eu costumo viajar na quarta-feira, chegando lá então na quinta-feira. Isso me dá 2 dias de aclimatação e também não me permite perder muitos dias da minha viagem, até porque nesse primeiro período antes da prova que você está viajando, você não vai poder beber, você não vai poder exagerar na comida, você não vai poder caminhar demais, passear demais. Então, esses 2 dias são o suficiente para você se aclimatar, entender um pouco da temperatura, do lugar, se ambientar com essa nova cultura, buscar o seu kit na Expo, conhecer um pouco mais sobre a Expo e correr. E depois que você correr, você está livre para fazer o que você bem entender. Então, programe a sua viagem com 2, 3 dias de antecedência da sua prova e deixe para depois da prova para você celebrar, para você aproveitar o destino que você está indo conhecer. Essa é uma dica fundamental. Muita gente viaja muito antes e aí quer aproveitar o lugar e acaba se cansando antes da prova, ou muita gente chega muito em cima da hora e aí o jet lag, que é o fuso horário, acaba interferindo no seu resultado. Então, é muito importante essa data da chegada. As duas coisas são péssimas para o desempenho do corredor. Chegar muito antes e se desgastar antes, com certeza você vai ter um rendimento afetado. E chegar em cima da hora, para quem está com fuso horário de 5 horas de atraso, que normalmente é Brasil para a Europa, faz uma diferença brutal. Você sente ainda o cansaço da viagem, que sempre é um período que você não consegue descansar direito, certo? Isso são dicas mais específicas para a Europa e Estados Unidos, mas se você for para correr uma prova na Ásia, aí é muito mais difícil ainda. Então, eu tive em Hong Kong faz 3 meses e corri essa prova. O meu jet lag em Hong Kong era cerca de 12 horas, então para você se aclimatar num jet lag de 12 horas, leva mais tempo, aí eu já te diria entre 3 e 4 dias de antecedência, o ideal para você também não se desgastar demais antes da sua prova. Ok, essa foi a dica número 2, vamos para a dica número 3. Regra número 3, prepare uma mala adequada para o seu destino. Muita gente está acostumada a correr no Brasil, mas nem sempre você está acostumado a correr num outro país. Os países têm variações climáticas proeminentes. Você pode correr num lugar que é muito mais quente do que aqui, ou pode correr num lugar que é muito mais frio do que aqui. Prepare a sua mala com inteligência. Você sempre vai querer dar um trotezinho antes da prova, faltando uns 2 dias para a prova, ou então você vai correr e você não sabe exatamente o clima que vai estar lá.
sempre corta-vento, blusa para jogar fora. Essa é uma dica muito importante, muito bacana. Pega uma blusa velha que você está acostumado a usar e já está na hora de jogar fora, leva essa blusa. Se o dia estiver muito frio, você vai para a prova com essa blusa e você não precisa guardar no guarda-volume. Você vai para a baia de largada, a hora que a prova começa, que você começa a esquentar, você tira e joga. A Maratona de Nova York é campeã em receber casacos, blusas e roupas, e eles recebem esse material que é descartado na largada e entrega depois para instituições de caridade. Essa é uma dica bacana. Lembre-se sempre que correr provas no frio exige, primeiro de tudo, luvas, que é coisa que a gente não está acostumado a correr, mas é uma das coisas primordiais para quem quer correr no frio, usar luva. As extremidades do corpo são sempre os pontos que a gente sente mais o frio, nariz, orelha e mãos. Luva, protetor de orelha é fundamental para quem vai correr em temperaturas abaixo de 5 graus. Se você for correr numa temperatura abaixo de 0, então, indispensável. E outra dica muito importante, meia grossa. Vai correr no frio, meia grossa. Essas coisas, todos esses aparatos para quem gosta de correr, nem sempre você encontra no Brasil. Então, se você vai fazer a sua primeira maratona num lugar frio, procure chegar na Expo com um pouco de antecedência e adquirir esses materiais antes de você correr. Não desdenhe o frio. Essa é a maior dica que eu posso te dar, porque principalmente nas extremidades pode acabar com a sua prova. Se você desdenhar o frio e for sem o abrigo necessário, você pode acabar com a sua prova. Ok? Essa foi a dica número 3. Regra número 4. Existem equipamentos essenciais para o corredor. Dentre eles eu destaco o tênis, a meia e o seu gel de carboidrato. Se você vai fazer uma maratona no exterior, você jamais vai estrear um tênis novo, ou um gel de carboidrato novo, ou uma meia nova. Você provavelmente vai utilizar uma meia, um tênis e um gel de carboidrato que você já está habituado a usar. Esses 3 itens, e se você tiver outros itens que também são fundamentais para o sucesso da sua prova, esses itens devem ir na mala de mão. Por quê? Porque a sua mala pode ser extraviada. E se sua mala for extraviada junto com o seu tênis, que você está acostumado a treinar, e é o tênis que você escolheu para correr a sua maratona, você vai ficar no dia da maratona sem o seu tênis, vai ter que comprar um tênis novo, e isso provavelmente vai afetar o seu desempenho, pode te causar uma bolha, pode acabar com a sua prova. Ok? Essa é uma dica fundamental, vocês já devem ter escutado em outros canais de comunicação, mas levar o tênis, a meia e o gel de carboidrato. Eu também levo na minha mochila suplementação, os shorts que eu estou acostumado a correr, a viseira que eu estou acostumado a correr, tudo isso vai na minha mala de mão. Afinal de contas, eu já tive 3 malas extraviadas em provas, não é para qualquer um, é um histórico respeitável. E já aconteceu de eu chegar para correr uma maratona, aconteceu comigo em Barcelona, fui correr a minha maratona e a minha mala chegou faltando 2 horas para a maratona. Então, eu corri um sério risco de ficar sem nenhum equipamento, já tinha até comprado outro equipamento. Então, leve o seu equipamento primordial na mala de mão, ok? Essa foi a dica número 4. Dica e regra número 5, faça uma farmácia. Essa é uma regra fundamental para quem corre longas distâncias. Quando você sai do Brasil, no Brasil a gente tem um esquema de compra de medicamento que é muito simplificado. Você vai na farmácia, você consegue comprar um Dorflex, um Miozan para dor muscular, um anti-inflamatório, qualquer tipo de medicamento você consegue comprar com facilidade no Brasil. Tirando os antibióticos que você precisa de uma prescrição médica, a maioria dos medicamentos, que são medicamentos paliativos ou para dor, ou então que vão te ajudar a conter aí a ressaca das dores da maratona, você consegue acessar facilmente nas farmácias no Brasil. Fora do Brasil, não é assim. Comprar um anti-inflamatório, comprar um relaxante muscular fora do Brasil pode ser uma missão quase que impossível. Se a gente estiver falando ainda de anti-inflamatórios injetáveis, esse tipo de coisa que você pode precisar caso você tenha uma torção ou caso você tenha qualquer tipo de lesão mais grave, você ter uma farmácia com esse tipo de medicamento é fundamental. E nesses medicamentos eu incluo inclusive Floratil, se você tiver uma intoxicação alimentar, vai precisar tomar um Plasil ou então um Dramin, remédios de uso do dia a dia. Não é fácil comprar medicamento fora do Brasil. E se você vai correr uma prova no exterior, e se essa for a sua primeira prova, provavelmente você vai precisar de um relaxante muscular, ou de um Advil, ou de alguma coisa assim,
e lá você não consegue comprar, dependendo do lugar que você esteja, é claro. Mas eu já tive muita dificuldade em comprar medicamento fora do Brasil. Então, faça uma farmácia, não custa nada, uma necessairezinha pequena, coloca dentro da sua mala que você não vai se arrepender, certo? Essa foi a regra número 5. Regra número 6, hotel acaba. Se você vai correr uma maratona numa grande metrópole ou numa cidade que tem um fluxo de pessoas muito acrescido para a hora da maratona, você corre sério risco de ficar sem hotel. Faça a sua reserva no hotel com bastante antecedência. Eu vou correr, eu fiz a minha inscrição já está feita, eu já fui atrás da minha passagem, depois eu vejo hotel. Hotel é o principal. Se você pensar numa cidade do tamanho de Estocolmo, que tem 700 mil habitantes, em Estocolmo a maratona tem 40 mil pessoas. Então a gente está falando de um acréscimo aí muito forte, 7, 8% da população das cidades. A gente no Brasil, tirando São Paulo e Rio, que são grandes metrópoles, a gente não está acostumado em capitais desse tamanho. Então, Estocolmo tem 700 mil, Viena tem 600 mil, não são cidades grandes e elas não comportam muitos turistas. E o acréscimo de turistas nessa época da maratona é realmente muito forte. O que pode acontecer contigo se você não fizer a sua reserva de hotel é você vai acabar ficando muito longe da sua largada ou então, às vezes, até em outra cidade, o que pode comprometer o seu acesso à prova ou até pode comprometer a sua prova. Eu dei a dica de Estocolmo, porque eu no ano passado corri Estocolmo, deixei para fazer minha reserva faltando 2, 3 meses para a prova e tive que ficar numa cidade vizinha e fazer o trajeto de trem até a largada da maratona. Então, é algo que pode atrapalhar o teu rendimento, pode atrapalhar o seu dia de prova. Hotel, principalmente nas provas da Europa, procure fazer a reserva com antecedência, porque o hotel acaba. Dica número 7, não faça turismo antes da prova. Essa é uma dica que está um pouco implícita numa dica anterior, na primeira dica que eu dei, mas turismo antes da prova está diretamente relacionado ao fracasso da sua prova. Isso não sou eu que estou te falando, são todos os corredores de maratonas que desbravam maratonas no exterior. Essa é uma máxima. Se você chega, se empolga com o lugar, se empolga com a região e vai fazer turismo antes da prova, a chance da sua prova não chegar no resultado que você está aguardando é muito grande. Turismo envolve andar a pé, subir escada, carregar mala, subir e descer mala, se alimentar de maneira diferente, muitas vezes com fast food, e essa combinação pode ser extremamente prejudicial para o seu rendimento no dia da prova. Então, essa dica está muito atrelada ao planejamento da sua viagem. Chegar com 2 dias de antecedência, correr a prova e aí sim fazer o turismo. Aproveita esses 2 primeiros dias, essa é uma dica também valiosa. Muitas das cidades onde estão as grandes maratonas, tem aqueles ônibus de 2 andares que você vai fazer um turismo mais genérico, que tem um foninho de ouvido para você escutar um pouquinho sobre a história do lugar. Esse é um passeio ideal para você fazer no dia antes da maratona. Você não cansa as suas pernas, você vai de ônibus, vai escutando uma musiquinha, vai relaxando, vai conhecendo. E também outra dica bacana, esse ônibus sempre passa por pontos turísticos que normalmente a maratona vai passar. Então, para você que vai desbravar esse trajeto a pé no dia seguinte, é uma boa visualização, é um ônibus que te dá uma boa visualização do lugar por onde você vai correr, ok? Sem turismo antes da prova e no máximo um ônibus de turismo, um double deck para você visualizar o percurso com calma e relaxando, ok? Dica número 8, muita atenção com a sua alimentação. Você está saindo de casa, você está acostumado a se alimentar normalmente na sua casa, com a comida da sua mãe, ou com a comida da sua mulher, ou com a comida que você mesmo prepara. A alimentação fora do Brasil, ela muda, ela é totalmente diferente da nossa. A nossa alimentação é baseada em combinações de carboidrato. Na Europa, principalmente, essas combinações não existem. Existe uma fonte de carboidrato, normalmente, que é ou uma batata, ou um arroz, ou um pão. Eles não misturam muitos carboidratos nos pratos que estão disponíveis nos restaurantes. Uma outra oferta vasta que existe fora do Brasil são comidas étnicas, comida tailandesa, indiana, vietnamita, todas essas comidas você não está habituado a comer. Então deixa para comer depois da prova. Uma intoxicação alimentar ou até mesmo uma indisposição alimentar, uma indigestão, podem acabar com a tua prova.
E aí, óbvio, lembra sempre da farmacinha, que foi a dica que eu dei de levar à farmácia. Porque se eventualmente você comer algo que não te faça bem, tem ali algum medicamento para te ajudar a enfrentar esse problema. Mas a alimentação é fundamental. Se você mudar a alimentação faltando 2 dias para a sua prova, o seu corpo vai sentir, e por mais que ele não te dê um sinal muito visível de uma intoxicação, você vai ter sinais sim ligados a rendimento, a performance e ao consumo de carboidrato que o teu corpo vai imprimir no teu metabolismo. Então, alimentação, fundamental. Mantenha a tua alimentação pelo menos até o dia da prova e procure não variar demais o que você está acostumado a comer, ok? Essa foi a dica número 8. Vamos então à dica número 9. Dica número 9, anteveja o percurso. Olha que dica bacana. Mas é simples isso. A maioria das provas, quando você vai para a Expo retirar o seu bib number, eles têm um manual do corredor. Esse manual do corredor tem o percurso, os acessos, por onde você chega, por onde você vai embora, os pontos de encontro, os locais onde você guarda volume, tudo isso na grande maioria das provas, e aí eu digo provas maratonas de alto nível, a grande maioria das provas tem esse manual do corredor. Leia o manual com calma e saiba exatamente aonde você está indo, para onde você vai, em que metrô você vai pegar para chegar, se você vai de metrô, saiba quais ruas estão fechadas, se dá para você ir de ônibus, se dá para você ir de táxi, se não dá. O ideal é você seguir a informação que a maratona te dá. Se a maratona diz para você ir de metrô, não vai inventar e tentar ir de carro, vá de metrô. E outra, sempre saiba as estações que você vai descer e depois as estações que você tem que voltar. E olha, acontece muito nos casos das grandes maratonas, do metrô está liberado para os corredores depois que eles correm. É um presente que as prefeituras dão para os maratonistas, uma forma de reconhecimento. Em outros casos, fica tudo fechado, o metrô está fechado. E aí, por exemplo, na maratona de Nova York, o Central Park inteiro, você anda 1 hora dentro do Central Park, depois você termina a maratona, até você chegar na primeira estação de metrô. E não é simples. Então, prepare o seu itinerário pré-prova e pós-prova, principalmente, porque é a hora que você vai estar mais cansado, vai estar querendo pedir a Deus que o mundo se acabe e você vai precisar ter consciência do que você está fazendo, para onde você vai e você vai ter que estar preparado para isso, certo? Então, anteveja o seu percurso e os acessos de como chegar à tua largada e de como voltar da sua chegada, certo? Essa foi a dica número 9. Dica de número 10, leve dinheiro. Dinheiro para você vai ser fundamental na hora que terminar a sua prova. Se você for pegar um táxi, se você for pegar o metrô, leve dinheiro. Você pode usar um cinto para levar o dinheiro. Nas provas fora do Brasil, é incrível falar isso, mas eu costumo deixar meu celular, dinheiro, pertences e até câmera dentro do guarda-volume. Eu nunca tive um problema de algum staff mexer na minha bolsa, na sacola. E olha, vou dizer mais, em muitas maratonas essa sacola é transparente, então o dinheiro e o celular ficam visíveis para quem quiser ver. Eu sempre deixo o dinheiro e o celular dentro da sacola transparente, nunca tive nenhum problema. Levar dinheiro é fundamental porque você vai precisar para voltar. Se você eventualmente perder o metrô, vai precisar pegar um táxi, leva um pouquinho a mais. Outra coisa fundamental, leve o endereço do seu hotel. É muito comum eu escutar isso de pessoas que vão correr maratonas no exterior. Saí do meu hotel, fui direto para a corrida, corri, a hora que acabou eu não sabia onde era o meu hotel. Porque isso é comum, você chega muito em cima da hora, às vezes você não se ambientou com o trajeto, com o bairro, com a localização do seu hotel. Pega um cartãozinho do hotel, coloca dentro do cinto, dentro do seu guarda-volume, não se esqueça, dinheiro e cartão. São duas coisas que vão te levar de volta para casa, ok? Essa foi a dica número 10. Essa é uma das dicas mais bacanas que tem. Eu vou te dar uma dica, vá no banheiro antes da prova. Você fala assim, mas isso não é uma dica, todo mundo vai no banheiro aqui no Brasil antes da prova, tem aquelas filas enormes para ir no banheiro. Sim, mas quando você vai correr, principalmente em países frios, o seu corpo vai reagir de uma maneira diferente no que diz respeito à vontade de ir no banheiro, principalmente fazer xixi. O que acontece com o brasileiro, a gente vive num ambiente em que a umidade é super alta e o calor é super alto. Então, a gente sua demais. Quando você vai correr com temperaturas de 3, 4, 5 graus, você está correndo a 20 km, 25 km e você não tem uma gota de suor no seu corpo. Então, o seu corpo, a água que você está consumindo a cada 5 km, hidratando durante a maratona, ela não sai via suor, ela vai querer sair via xixi. Ou seja,
você vai querer ir no banheiro durante a prova e isso pode acabar com o teu rendimento. Dosar a hidratação é legal. Eu costumo tomar água em todos os pontos de hidratação, mas eu não tomo um copo de água, eu tomo pouca água, o suficiente para realmente me hidratar, principalmente em dias frios, porque eu sei que se eu tomar muita água em dia frio, o meu corpo não vai suar e eu vou querer ir no banheiro. E isso pode terminar com os teus objetivos de tempo, certo? Então, banheiro antes da prova e cuidado com a água. Hidratar é sempre bom, mas se você hidratar demais, principalmente no dia frio, você vai ter que ir no banheiro. A dica 12 é você se hospedar perto da sua largada. É muito simples fazer isso, na verdade não tem muito segredo. Se você fizer a sua reserva do hotel com bastante antecedência, você vai ter opções de hotéis perto da sua largada. Normalmente as largadas das grandes maratonas acontecem em pontos emblemáticos, pontos turísticos, que são regiões centrais. Se você procurar, você vai achar hotéis ali perto. Normalmente tem hotéis de todos os preços. Por que é bacana você ficar perto da sua largada? Porque normalmente você não precisa nem pegar um trem, nem pegar um metrô. Às vezes, principalmente, eu vou te dar um exemplo. Na minha maratona de Chicago em 2012, eu fiquei a 2 quadras da largada. A hora que eu cheguei da prova, eu caminhei até meu hotel, foi super simples. Você está super desgastado, então quanto mais perto você estiver do seu hotel, melhor para você. Uma dica simples para você saber aonde se hospedar: abre o mapa do percurso que normalmente tem no site da prova e abre um mapa da cidade com os hotéis. Se você acha isso naqueles sites de hotel, hotel.com, booking.com, você acha o mapa dos hotéis. E aí casa os dois mapas e vê qual hotel fica mais próximo do seu ponto de largada. E acha o hotel aí que está mais de acordo com o teu bolso e com o seu gosto. Essa é uma dica preciosa também. Eu costumo fazer isso em todas as maratonas que eu vou correr e que há a possibilidade de eu me hospedar próximo da largada. Uma dica preciosa e vale a pena. Essa foi a dica número 12. Agora você vai saber a regra número 13. Regra número 13. Toda maratona no exterior exige um atestado médico. E a gente aqui no Brasil não tem costume de levar o atestado médico para as maratonas. E nem mesmo para os outros tipos de prova, provas de montanha, nem sempre se exige o atestado médico. No exterior, sempre se exige o atestado médico. E não é um atestado comum, que você vai num hospital e pega qualquer pessoa. Você tem que ter um médico, o médico tem que carimbar, ele tem que ser um médico que seja um clínico. Então, preste atenção na exigência da prova. Eu já vi gente sair do Brasil, chegar na Europa, pegar o bib number com o passaporte e não conseguir correr porque não tinha atestado médico. Então, fique atento, atestado médico com validade. Não adianta você levar um atestado médico que tem 2 anos de validade, porque eles não aceitam. Então preste atenção no seu exame médico, no seu atestado, na validade dele, e aí não corra risco de viajar e ficar sem correr, certo? Essa foi a dica de número 13. Regra de número 14. Aproveite a Expo, mas não se empolgue demais com ela. A Expo é algo que a gente normalmente não tem no Brasil. As grandes maratonas do Brasil não têm ainda uma Expo bacana, com vários expositores, com várias lojas de calçado, de apetrechos e materiais esportivos para o corredor. Normalmente o corredor que vai correr fora do Brasil, ele se encanta com a Expo e quer comprar e quer trazer bastante equipamento, quer trazer novos calçados, etc. É legal? É legal. Vá na Expo, vá na Expo. Retire seu kit, mas não exagere, porque o corredor que passa ali 3, 4 horas na Expo vai ter uma prova comprometida. Você, quando está dentro de uma Expo, você não se alimenta, você está de pé, você vai, volta, carrega a sacola, é um desgaste. E não é só um desgaste para você, é um desgaste para quem está contigo, porque normalmente a pessoa que está contigo não está nem aí para a corrida. Então, essa pessoa vai acabar ficando de saco cheio também. Pensa na Expo como um lugar onde você vai retirar o seu kit. É legal, você vê a primeira vez que você vê uma Expo de grande porte, é bacana, você quer ver os expositores, mas vá com objetividade, não encare como um passeio no shopping. Se for um passeio no shopping, pode fazer mal para o seu dia de prova. Vai até lá, veja o que você quer comprar especificamente, vai, compra e vaza, e vai para sua casa. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Uma Expo longa pode transformar a sua corrida numa corrida longa também, certo? Essa foi a dica de número 14. Vamos para a dica de número 15. A última regra para você que quer correr uma maratona no exterior. A última regra para você que quer correr uma maratona no exterior é simples: divirta-se. Afinal de contas, por mais que você esteja totalmente envolvido
em baixar tempo, em fazer o seu personal best, em fazer a grande maratona da sua vida, tenha em mente que você nunca vai fazer a melhor maratona da sua vida viajando e correndo no exterior. Essa é uma bagagem que eu tenho para te entregar assim com muita propriedade. As melhores maratonas que você vai fazer são as maratonas que você viaja menos, são mais próximas, são mais fáceis, são mais acessíveis, você come a comida que você está acostumado, você respira o ar que você está acostumado. Então, você correr a grande prova da tua vida, a chance de você fazer a grande prova da tua vida no Brasil, ou mais próximo do Brasil, é muito maior do que você fazer na Europa ou em outros países, ou quanto mais longe, mais difícil. Então, aproveite essas dicas, tente fazer o seu melhor, mas em suma, aproveite a sua viagem, divirta-se e curta cada momento, porque o grande lance de você correr uma maratona no exterior é você poder desfrutar de uma viagem, de um destino incrível, histórico, coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil, e poder passar por esse destino correndo. Esse é o grande lance de correr uma maratona fora do Brasil, é você passar por onde só se passa de carro, ou só se passa fazendo um turismo motorizado, você vai passar a pé. E as grandes emoções que eu tive na minha vida como corredor foi participando de maratonas no exterior, porque essa visão de você estar passando em frente à Torre Eiffel, ou cruzando na frente do Coliseu, ou passando atrás do parlamento alemão, correndo, essa é a memória que fica para você, não é a foto que você vai comprar depois, é a memória que vai ficar aqui dentro. E isso está muito ligado à tua emoção, então aproveite a emoção do momento, corra, divirta-se e aproveite a sua maratona no exterior, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês que curtem corrida, maratona, meias maratonas e que estão a fim de correr no exterior, espero que eu tenha ajudado vocês a chegar a um denominador comum aí de quais são as regras básicas de quem quer correr fora do Brasil. E é isso daí. Para mim foi um prazer participar desse congresso. Quero agradecer demais os organizadores. Estou disponível para as próximas edições. Valeu, grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.